Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 286. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulos 7 e 8. Amém? Bora aí, a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos, Senhor, te pedir nessa hora que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, falando ao nosso coração e nos dando entendimento da tua palavra, Pai. É o que nós desejamos nesta hora, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tal como lavar os copos, jarros, vasilhas de metal. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimentos com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para seu pai, qualquer dever com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas outras coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me, todos, e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus, os pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado.
A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhes trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, até o surdo ouvir e o mudo falar. Capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns pequenos peixes. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? E eu lhes afirmo que nenhum sinal será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco, advertiu Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes a mão, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, mas elas parecem como árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se aos povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo.
Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou os olhos para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai junto com os seus anjos. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente se encontra para continuar a leitura até finalizarmos todo o livro de Marcos e toda a Bíblia. Essa é a nossa meta, ler a Bíblia inteira em um ano. Amém? Te vejo amanhã. Fica com Deus.